Bem-vindos a mais um VVJV de Bakuman. E hoje nós falaremos do volume 7 até o 9, Comigo está o Talion, E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Talion, tô roubando a intro do Júnior já que ele não tá, né? Então, com o Robs. Opa, bom, vocês. E nesse episódio não teremos o Kaiser, porque ele enfrentou algumas complicações, mas no próximo episódio ele vai voltar, então relaxem, não é permanente, é só uma saidinha. Só um little out, né? Enfim, cara, dando uma opinião bem assim, de início, perdoe minha voz, eu sou gripado, peguei a gripe, né? A tal da gripe. Gripe Rock in suína. Rio, né, cara? O Dog in Rio. E, cara, eu achei essa fração, esses 3 volumes melhores, só que daí eu consegui perceber muita coisa em Bakuman que eu não tô curtindo, que se repetiram aqui. Então eu vou falando conforme os momentos forem sendo, enfim, convenientes com o que eu quero falar. Algo antes de vocês comentarem sobre? Eu acho que dá pra dizer que agora a gente começa a perceber o que o mangá vai acertar e o que o mangá vai errar, né? Acho que nesse ponto já tá bem consolidado o que vai ser o mangá até agora. Eu acho que assim, o que a gente não gostou vai se permanecer e o que a gente gostou, acho que vai se manter. E são poucas coisas que a gente gostou, hein? E lembrando que esses 3 volumes não foi tão chato de ler igual os volumes anteriores. Foi mais tranquilo. Foi. Tem texto ainda, mas foi um texto divertido. Texto último. Enfim, bora. Bom, a gente terminou o volume 6 com a expectativa, né? Será que o mangá deles tinha sido cancelado ou não, né? O Detective Strap. E aí a gente já começa com a resposta. Sim, o mangá deles foi cancelado. Inclusive foi por isso que o Kaiser não veio, porque a gente queria fazer uma referência como se o Kaiser tivesse sido cancelado também e tal, né? A galera tá achando aí que é coincidência, mas a gente pensa em tudo. E aí foi cancelado, e aí o Mashiro e o Akito, obviamente, ficaram um pouco tristes pela situação, mas eles já esperavam que isso acontecesse, né? O mangá não estava desempenhando bem na revista, o Miura não é um bom editor. Na verdade, não é um editor experiente, né? Ele até é um bom editor, mas ele é mais esforçado do que necessariamente talentoso. E aí a gente tem aí uma nova jornada agora com novas emoções, né, cara? Eles querem fazer um mangá novo e eles precisam achar o que eles vão fazer. Eles não querem perder tempo para realizar o sonho deles logo. E aí o Miura, ele já trabalha junto com os dois para que eles façam um novo mangá, e esse mangá precisa ser escolhido entre um Battle Shonen, que é o que eles querem fazer, porque é o que fica popular na revista, e um mangá de comédia, que o mangá de comédia ele tem mais consistência dentro da Jump do que o mangá Battle Shonen, né? Então, só que nesse ponto o Miura tá pensando mais em se manter na revista do que necessariamente ser o melhor, que é o objetivo do Mashiro e do Akito. E aí fica aquela divergência de ideias, né? Obviamente eles não gostam muito disso, porque tanto o Akito quanto o Mashiro não têm um bom timing para humor, eles não são bons com isso. Tanto que eles tentaram isso em Detective Strap, mas não adiantou de muito. E aí, sem saber muito para onde ir, discordando do Miura, eles resolvem ligar pro Eiji, que o Eiji é o consultor deles, né, cara? Já que as outras pessoas não têm como ajudar de nenhuma forma. Sim. Especialmente o Hattori, né? Que deveria ser o cara que saberia o que fazer. E aí o Eiji... Oi? Ele está com One Piece agora, né? Não, o Hattori tá ocupado com One Piece, pô. Cara, o Hattori tava fazendo ali escrevendo ali Enies Lobby, fim de Enies Lobby, né? 2009, fim de Enies Lobby ali. Começando a hypar Thriller Bark, ele tava fazendo a cena do Zoro, cara. Então, por isso que ele não trabalhou no mangá dos caras, né? E aí eles ligam pro Eiji, e o que o Eiji faz? O Eiji fala pra eles que ele não quer um mangá de comédia, que o Eiji acha que eles são melhores fazendo um Battle Shonen ou um negócio mais cult, né? Que é o estilo deles, assim. Mais psicológico, aquela coisa, né? Ping-pong, negócio assim, essa é a praia dos dois. Aí tá, o Nakai, muda a perspectiva pro Nakai, que até nesse ponto tava meio apagado, e ele liga pra Oki, querendo trabalhar com ela novamente, e nisso, precoce pra caramba, já fala que ama ela, né? Novamente, o Nakai, esses volumes, o Nakai se provou um personagem desprezível. Eu gostava muito do Nakai no começo, porque pra mim ele parecia ser o tipo de personagem que ele tinha um sonho e que ele ia ser o tipo de personagem que ia provar pra gente que nunca é tarde pra realizar os seus objetivos. Mas eu acho que os autores não quiseram que isso acontecesse.
jogaram o Nakai mais para escanteio. E ele acaba que a aparência dele e a personalidade do Nakai fazem com que ele seja um personagem já não muito querido pelas pessoas do elenco. Porque, nossa, eu não quero namorar com ele, o Nakai é gordo e tal, aquela coisa, aquele estereótipo de quem é rejeitado normalmente pelas mulheres, né? Não bastasse, a personalidade dele também é podre, então não ajuda absolutamente nada. Inclusive, ele mereceu o destino dele nesses capítulos que tiveram aí, nesses volumes, né? Foi pouco ainda, acho. Achei pouco. E aí, tá. Aí ele, obviamente ele foi rejeitado, né? A Aoki tem outra vibe, nada a ver com o Nakai. Até achei que eles podiam ter tido uma química ali naquela hora que ela salvou ele da tempestade, mas no fim das contas não deu em nada. E aí, poxa, ele fica extremamente triste, né, com a situação e resolve mudar completamente. Esse é o ponto de mudança onde ele se torna aquele personagem que a gente desgostou nesses 3 volumes aí. E vamos ver, né, mais pra frente, o que o Nakai vai fazer. Deixa eu ver aqui. Aí a Oki, ela quer fazer um mangá novo, só que ela tá querendo trocar de revista, né? Porque ela não serve pra fazer shounen, como já disseram os editores, né? Deram dicas pra elas que, tipo, que o rumo dela não é pra shonen, é mais shoujo ou a Jump SQ, né? Como recomendou pra ela. Sim. Então, ela não queria mais ir pra esse meio. E aí, que bom que ela não foi pra shoujo, porque eu acho que seria uma puta sacanagem ela voltar pro shoujo, sendo que o objetivo dela era justamente escrever shounen, como se ela não tivesse capacidade pra isso. E que bom que foi tomada essa decisão. Só que daí ela recebe uma ligação do editor, né? Só que o editor fala que ela tem que fazer um mangá de romance, porque o traço dela é bom pra isso. Caraca, né? Estereótipo, mas enfim. É bom pra isso, né? Tipo, cara, mulher fazer romance, né? Beleza. Nossa senhora. Aí ela faz, ok. E isso aqui tem que ter eti, né? Porque a gente sabe que os leitores da Jump precisam de uma calcinha ali, Nossa. né? Uma calcinha aqui. Lembrando que o primeiro mangá deles era considerado até muito pesado, né? Aquele inteligência, dinheiro e inteligência era considerado muito pesado pra Jump, mas calcinha e peito tudo bem, né? Só que aí, claro, ela não sabe desenhar calcinha e peito, né, cara? Ela vai ter que forçar a eti, né? Ela vai fazer o eti desnecessário na revista. E tipo assim, eles estipulam pra ela fazer, se não me engano, 3, 4 por semana. Cara, mano, não, tem que fazer tantas calcinhas aqui, tem que botar uma meta de fazer tanta sutiã. Tipo, caralho, será que é assim que funciona mesmo? Tipo, eles estipulam o número de calcinhas que tem que ter num capítulo, num volume? Então não sei. é que você não viu o To Love Ru, cara. To Love Ru era cada quadro que tinha uma calcinha diferente, pô. Eu acho que eles podem pensar, tipo assim, eles verem o que os leitores mais gostam ali dentro do mangá e dependendo eles aumentarem ou diminuírem o fanservice, mas é que aquilo, aqui no Brasil isso não funcionaria, mas no Japão, se tu coloca mais calcinha e coisas, as pessoas vão pegar e vão ler o mangá só pra ver essa cena, sabe? Então o eti faz muito sucesso no Japão. Então eu acho que aumentar o número de fanservice em alguns momentos do mangá é o que faz ele alavancar de vendas, assim. Mas também não. Claro, né? Tem que ter o romance, ser o romance inteligente e tal. Honestamente, eu preferi que fosse um mangá com romance mais puro, assim, tipo o Nohako da vida, porque funciona na Jump. Não precisa ser um mangá com eti. Mas enfim, né? Eu entendi que, ela já era muito boa em desenhar romance normalmente, né? Ela teria que ter um desafio aí no meio. Eu acho que na época não tinha um etizão. É por isso que eles deram pra ela fazer. Tava faltando na Então. revista. Tava faltando, né? E aí ela se sente extremamente desconfortável com ter que fazer esse tipo de coisa. E aí começa uma jornada dela em busca de aprender a desenhar calcinhas e sutiãs e ter uma dica de alguém, uma ajuda de alguma pessoa que a gente vai ver mais pra frente. Aí, beleza, né? Aí o Mashiro e o Akito, eles resolvem fazer 3 histórias. Porque assim, eles discutem com o Miura, já que eles não querem fazer uma história de comédia, o Miura fica puto, e aí eles têm uma discussão meio tensa ali no meio. E aí, no fim das contas, eles vão fazer 3 histórias pra meio que ser um meio termo entre o que eles querem e o que o Miura quer, né? Eles vão fazer uma comédia que o Miura gostaria que eles fizessem, submeter isso pra ver se vai ser serializado ou não, e uma história séria. E aí o Miura vai decidir entre as 2 histórias qual que é melhor.
Enquanto isso, eles fazem escondidos uma outra história de viagem no tempo para Treasury Cup, que é justamente o objetivo deles para ver o que vai funcionar. Então, basicamente, nesse ponto, eles estão atirando para todos os lados, né? Eles fazem o que eles são realmente bons, que é para Treasury Cup, que é um negócio mais sério e tal. Fazem um comédia, que é o que o Miura quer, e Battle Shonen, que é o que eles gostariam de fazer para ser populares. E aí, beleza, né? Aí o mangá que eles fazem pra Future Cup se chama Future Watch. Até tem umas páginas que eu achei até interessante isso, dele contando um pouco da história dos mangás que eles estavam submetendo, né? O de comédia, o sério e o mangá futurista. E no fim das contas, ele mostrou mais ou menos qual que era a ideia do mangá. Eu não achei nada demais, assim, confesso. Deu pra ver ali que o próprio autor, no caso o autor de Bakuman, né, não sabia muito o que ele ia colocar ali, ele só colocou para ilustrar do que significava o mangá. Enfim, aí o que aconteceu? O Future Watch ele foi submetido na Treasure Cup e o Ashirogi resolveu fazer um mangá de comédia chamado Hitman, que por alguma razão tem o nome do assassino aquele de aluguel, né? Pra quem jogou aí Hitman no Play 2, cara, muito fã. Eles são inteligentes. Então, são inteligentes. Aí tranquilo. Daí, a partir daí, a gente volta de novo pro Nakai. E o Nakai, ele tá sendo... ele vira assistente do Takahama, que pra quem não lembra, o Takahama, ele era o assistente do Ashirogi. Aquele menino que era mais quieto, depois foi se soltando com eles. E o Takahama tá com uma serialização na Jump atualmente, e precisa de assistente, e o Nakai volta à zona de conforto dele, né? E quem que vai junto com o Nakai nesse ponto é a Kato. A Kato, ela que também era editora do Ashirogi, aquela menininha que gostava do Mashiro. E aí começa essa relação entre eles, e aí o Nakai, obviamente, como o Nakai é gato pra caramba, né? Ele encontra a Kato e já fica apaixonado por ela, né? Meu Deus, cara. Nossa senhora. Mano, esse é o famoso gado do Twitter, né, mano? Ver uma mulher já fica apaixonada, né? Todo respeito, claro. E vai ficando pior, né? Porque o Nakai fica apaixonado por ela, e aí ele começa a ter uma obsessão por ela que não existe. Tipo, ela não em nenhum momento demonstra pra ele que sente isso, e sente de volta a mesma coisa. E acaba que o Nakai, ele coloca na cabeça dele que eles estão juntos já, praticamente. Que ela já tá afim dele, entendeu? Então, ele é maluco, o Nakai fica maluco, assim. Fica louco. E a Kato, né, como se não bastasse o Nakai gostar de pessoas mais novas, a Kato também gosta de meninos mais novos, de preferência menores de idade. Então a Kato nunca ficaria com o Nakai, porque o Nakai é um homem de 38 anos, eu acho, por aí. E a Kato é uma menina, sei lá, de 20 e poucos, e ela gosta de ficar com meninos mais novos, tipo de 16, né? Nossa Então, senhora. cara, é um mais errado que o outro nesse mangá, mas beleza, né? Não vou assim, eu aceito porque isso acontece na vida real também, então, ok, né? Não faz sentido, eles não estão aplaudindo isso. Beleza. Daí, eles mudam o nome, aí depois de umas ideias aqui e ali, eles mudam o nome do mangá de Hitman pra Ten, porque Hitman não era um nome muito chamativo também, o cara vai comprar o jogo na banca, vê o mangá, e aí ele confunde. Hitman não era um bom nome nesse momento. E aí eles trocam o nome pra Ten. E aí, depois disso, depois que eles já finalizaram as artes e mandaram isso pro Miura, vem os resultados de Future Watch na Treasury Cup. E eles ganham 19º lugar, respectivamente, como one-shots na Jump. E aí, poxa, fica aquela coisa, né? E aí, qual mangá que a gente vai colocar pra ser serializado? Eles, obviamente, é uma decisão difícil, porque qual que eles queriam que fosse serializado, que eles se dedicaram de fato para isso acontecer, o Future Watch, que ficou em nono. Então, teoricamente, pelo que ele e o Miura discutiram, né, o mangá que tivesse mais acima, ele seria um mangá que seria serializado e tal, como promessa. Mas como a diferença de posição entre eles era muito pequena, acabou que no fim das contas, eles resolveram pedir pro Miura a opinião dele. E o Miura, obviamente, ele achou que o mangá de comédia funcionaria melhor, porque apesar da posição dele, era mais fácil dele se manter consistente na revista, já que um mangá mais sério, ou um Battle Shonen que começa na revista muito bem, tende a decair ao longo do tempo. E como ele começou em nono, a chance de ele estar lá em 15º, 14º, 13º nas próximas edições era muito alta. Já o Ten poderia se manter ali mais ou menos no meio.
Então, obviamente, eles resolvem fazer um mangá de comédia, meio contra a vontade, né? Mas enfim. E aí, enquanto isso, a gente está acompanhando a Aoki, que foi uma das personagens que mais teve destaque nesses 3 volumes. Eu diria até que eu gostei muito mais dela do que eu gostei do que eu gostava, assim. Acho que do grupo principal ali, né, dos mangakas, eu acho que ela foi a que mais se destacou e eu comecei a gostar dela mais do que os outros, inclusive. Acho que talvez não supera o Eiji, vai. O Eiji é um cara, pô, o Eiji é muito legal, mas eu não gostava da Aoki, por exemplo. E ela inverteu o papel com o Nakai agora. Agora eu gosto muito da Aoki e não gosto do Nakai, né? Foda, viu? E aí, claro, ela vai escrever um mangá dela por uma perspectiva masculina, que afinal de contas é um shonen, etc. Tem todas umas regras ali que ela tem que seguir na Jump para o mangá dela funcionar. E após decidirem que o mangá que a Shirogi vai fazer, a Aoki e a Shirogi vão submeter os seus mangás mais ou menos na mesma época para a revista. A Aoki, se não me engano, vai com uma edição de antecedência, vai ser submetido o mangá dela para a revista, e o Ashirogi vai ser submetido na próxima edição. Então eles vão se ajudar ali no meio, porque eles querem os dois fazer sucesso, né? Porque os dois tiveram os mangás cancelados, então é o momento deles darem a reviravolta, né, cara? Só que o Ten, né, esse mangá Hitman que eles fizeram, não era um mangá que, pô, funcionaria na Jump, porque ele pegou 9º lugar, né? Então, tipo assim, eles pensaram que isso é muito baixo para um one shot. Então, o que eles pensaram em fazer? Eles resolveram fazer um mangá novo do zero. Dessa vez se dedicar muito mais ao mangá do que eles se dedicaram antes, e fazer a série um mangá de comédia para realmente funcionar. E aí, para isso, eles começam a pensar no que eles podiam fazer e tal, no que eles, poxa, como é que eles vão fazer para isso se tornar uma história, né? E aí o Aoki começa, como eu falei, a Aoki começa a pensar no manga dela, o Akito no dele, e aí eles se encontram nisso no zoológico, por coincidência, né? E aí, no fim das contas, eles resolvem se ajudar, porque a Aoki tem uma defasagem em escrever sobre personagens masculinos e o Akito sobre personagens femininas. A partir dali, eles resolvem conversar por telefone para poder trocar ideias, né? E aí começa uma jornada aí entre dos dois conversarem todo dia, serem web amigos no telefone, passar horas conversando, aquela coisa, né? Que só quem web namorou sabe bem. E aí e aí a gente descobre que a Aoki, ela é colega da Aiko, né? Que é a Aiko. A Aiko é aquela menina lá do começo que gostava do Akito junto com a Miyoshi e que zombou do sonho do Akito, dizendo que não era um sonho sério e tal, que não acreditava que ele fosse algum mangaka, porque ele era muito inteligente para ser mangaka, etc. Aquela coisa, né? Que arte é coisa de vagabundo. Então a Aiko... Hoje em dia é assim também. Hoje em dia é assim, imagina em 2009, né? Nossa E aí, claro, a Aiko... E aí a Aiko percebeu que o Akito conseguiu realizar o sonho dele de ser publicado na Jump, e agora a gente descobre que ela é colega da Aoki, né? E aí as duas conversam entre si, a Aiko ainda gosta do Akito, não superou ainda o relacionamento, mesmo ele estando namorando a Miyoshi, né? E ela, quem que a Aiko se tornou? Ela se tornou uma novelista, né? Ela escreve novels, escreve muito bem, mas, para tu ver, né? Ela zombou do Akito e se tornou uma escritora do mesmo jeito. E aí, só que a diferença é que a Aiko foi para uma boa universidade e conseguiu ao mesmo tempo manter uma publicação de novels, mas... No entanto, uma novel é totalmente diferente de um mangá. E a Aiko, ela quer impressionar o Akito de alguma forma, ela diz pra Oki dizer pro Akito que ela escreve novel, que ela é conhecida por isso, pra ver se o Akito, pô, aquele filminho básico, né? Nossa, poxa, a Aiko, nossa, bonita, inteligente, escreve novel, pô, vou largar a Miyoshi pra namorar com ela, né? E olha que quase acontece isso aí. Não com a Aiko, mas sim com a Akito. E, enfim, né? É um plano, a gente começa a ver aí que ele tá querendo fazer um triângulo amoroso, começa a ficar difícil. Eu achei, inclusive, que isso ia durar mais do que durou. Na real, um quadrado, né? Um quadrado, verdade, cara. Porque a Aoki, assim, meio que a Aiko aparece meio de intrusa ali, a Aoki começa gradualmente a gostar do Akito, e o Akito namora. Então, tipo, são 3 garotas e ele, tipo, ali se fudendo, coitado, né, cara? Tipo, não, o Akito tava desesperado. Tipo, ele quis esconder só pra, tipo, não dar merda, sabe?
Mas mesmo assim deu merda. Do nada virou um harém. Tem até uma cena que a Akito fala assim, que a Oki fala assim, nossa, como o Akito é popular com as mulheres, né? Nossa, caramba. Aí, o loiro de olho azul, né, cara? Como é que... Só Naruto mesmo pro loiro de olho azul não conquistar a protagonista, né? Enfim. Foda, né? Daí, beleza, eles... Aí o volume termina como? Com ele termina nesse cliffhanger, assim, poxa, nossa, a Aiko tá de volta. Aí a gente já consegue ver a merda se desenhando. A gente a gente vai pro outro volume pensando assim, puta, fudeu, né? Agora ou o autor vai fazer cagada ou ele vai tentar usar isso pra tornar o romance um pouco mais interessante. Olha só, que surpresa, ele fez cagada, né? Sempre. E aí a gente começa o volume 8, né? Aí, não bastasse isso, a Oki conversa com a Akito. Aliás, a Oki conversa com a Aiko. Caralho, os nomes são muito parecidos, mano. A Oki conversa com a Aiko. E a Aiko resolvem assim, encontrar o Akito no zoológico. Nesse ponto, a Miyoshi já tá desconfiada que o Akito fica no telefone com ela o dia inteiro, né? Isso, porra, isso é. Cara, isso é impressionante, cara. O cara fica 3, 4 horas no telefone com a menina. E a Miyoshi nem desconfia que isso seja um problema, porque por causa do editor deles, né? E aí começa aquela treta do caramba, porque, poxa, E aí começa a Miyoshi a desconfiar disso, e aí liga pra Miho, e a Miho já começa a achar estranho, e aí começa a desconfiança aqui, desconfiança ali, e o negócio começa a feder pro lado do Akito. E pra carimbar a merda, né? A Oki marca um encontro com a Aiko com a Aiko e o Akito no zoológico. O Akito chega lá e tem uma surpresinha, né? A menina que gostava dele tá lá junto com a menina que ele tá conversando agora no telefone. Olha só, cagada, né? Deu merda, gente. Então. E aí começa a compilação de merda, né? Porra. E aí os dois. E aí começa, óbvio, ele fica extremamente tenso, né? Porque o primeiro pensamento que ele tem quando ele olha a Aiko não é tipo, caralho, o que tá acontecendo, né, cara? Cara, fui encurralado. Não, ele olha a Aiko e fala, caraca, mano, que linda que ela tá. Olha só que maravilhosa que a Aiko tá. Ela é muito bem vestida. A Miyoshi não se veste assim, cara. Ela não é elegante que nem a Aiko, né? Esse é o primeiro pensamento do Akito, né, cara? Incrível, velho. Impressionante. E aí tá, eles se encontram ali, esse papo vai, papo vem. A Aiko tá achando que ela vai falar pro Akito que ela escreve novel e o Akito vai se submeter a ela fácil. Mas a gente sabe que o Akito é um cara difícil, né? O Akito é Sigma. Então ele não vai aceitar esse relacionamento fácil assim. E aí, beleza. Ela mostra. Aí ela vai conversar com o Aiko com o Akito. E como o Akito ele não fica impressionado por isso, ele só dá os parabéns pra ela. Pô, legal que você tá escrevendo novel, bacana e tal. Ela vai lá e muda o sonho dela pra novamente agradar o Akito, né? Então ela vai lá e ela resolve escrever um mangá. Cara. Todo mundo nesse mangá é maluco, não tem como, né? Porque assim, uma coisa é quando eles tinham, sei lá, 14 anos, acontecer essas merdas. Normal, né? Tem 14 anos, 15 anos, pô, vai fazer merda. Mas depois disso, me parece que não importa a idade. Todo mundo faz cagada e vive só pelo romance nesse mangá. Especialmente as mulheres ali, né? A Oki, poxa. A Oki já tava meio que interessada no Akito, aí vem a Aiko, que também tá interessada nele, e muda o foco dela. Ainda bem que a personalidade da Oki não permitiu que ela também fizesse isso. Já o da Aiko, poxa, ela não encontra o Akito há não sei quanto tempo, acho que é 1 ano, mais talvez, 2 anos. E a primeira vez que ela encontra ele, não só ela fica puta por ela não impressionar ele, como ela resolve mudar o sonho dela, escrever mangá, que é muito mais complicado. Não porque ela quer ser escritora, mas porque ela quer que o Akito goste dela. Ou seja, o único objetivo dela é esse. E no fim das contas, a gente vai ver que, ao invés disso ser uma lição de tipo assim, cara, não faça isso. É errado você desistir de tudo pra que outra pessoa fique com você, né? Ele reforça que me parece que ela tomou a decisão correta, né? Ela foi abençoada pelos deuses, inclusive. E aí começa a merda, aí daí pra frente é bola de neve, né? Aí a Miyoshi vai no quarto do Akito, vai mexer lá e tal, vai limpar, porque a gente sabe que a Miyoshi é empregada deles, né? Então ela vai lá, limpa
a casa deles. E ela descobre uma carta do Aiko pro Akito, né? A Aiko falando, sabe aquela carta, sabe aquele áudio hoje em dia que tá popular no Instagram, tu ouve um áudio na frente, a pessoa falando, oi amorzinho, estou te esperando no Discord pra gente jogar, não sei o quê. É isso, versão 2009, né? É uma carta. E aí ela encontra aquela merda e fica puta, né? Só que aí, o que acontece? A Miyoshi, ela é extremamente submissa. Então, assim, ao invés de ela pensar assim, porra, o cara deve estar me traindo, pô. Eu vou ligar pra ele e vamos resolver isso aí, entendeu? Não, ela resolve pensar assim, não, poxa, ele tá escrevendo um mangá agora, né? Tudo bem, ele pode estar fogando o ganso contra a mulher, mas tudo tem limite, né? O sonho dele é mais importante do que a minha vida, basicamente. E aí ela vai lá e liga pra Miho. E aí começa a ficar pior, né? Porque a Miho, o Azuki, chame como vocês preferirem, ela fica puta com o Mashiro, porque o Mashiro deve estar compactuando completamente, tipo, no foda-se, não, porque o Mashiro deve estar compactuando com o Akito, e se ele tá fazendo isso aí, ele tá errado também, né? E aí o negócio fica merda entre a Azuki e entre o Akito novamente. E aí, porque sim, foda-se, tipo, a Azuki fica puta com o Mashiro de tabela. E aí, cara, eu não sei, isso pra mim é um negócio inacreditável, assim. O romance desse mangá, ele acho que o Kaiser tava certo, sabe? Ele piora cada vez que ele aparece. Eu não consigo achar nada orgânico nesse sentido. Aí a Miyoshi, ela resolve, ela fica tão puta com o Akito que ela resolve ir pra casa da Azuki, né? E o Akito, obviamente, demora pra perceber isso. Por alguma razão ela não atende ligação nem nada, mas o Akito tá no foda-se, assim, pra essa situação, porque, ela deve estar fazendo outra coisa. E a Azuki e a Miyoshi começam a morar juntas, porque, pra quem não sabe, né, pra quem não tá entendendo, a Miyoshi morava junto com eles lá no estúdio do tio deles, né. Então, como ela tá puta com o Akito, ela não foi pra lá, ela foi pra casa da Azuki, e aí ficou morando lá durante um tempo. E aí, ok, né, aí a gente volta pros mangás, né, no meio desse caos todo, e a gente descobre que o Tanto, que foi o mangá de comédia deles, ficou em primeiro lugar. Eles refizeram um mangá, né? Eles fizeram o Ten, que é o Hitman, mudou o nome pra Tanto, e ficou em primeiro lugar quando foi submetido ao one shot. E o mangá da Aoki, que recebeu a ajuda do Akito, ficou em terceiro lugar. Então, obviamente, os dois mangás foram serializados, isso dá uma alegria absurda para eles. E aí, olha só, aí eles têm que começar a pensar em como que eles vão fazer a serialização, né? Ir atrás de editor, ir atrás de pessoas para poder serializar a obra. O editor da Oki, ele fala que ela precisa de um cara que saiba desenhar calcinhas, saiba desenhar fundos e tal, porque isso vai ajudar muito o mangá dela a melhorar, né? E aí ele sugere o filho da puta do Nakai. Daí acontece a ligação do Nakai pra Oki, e aí o Nakai, ele tem uma condição. Ele só aceita, porque na cabeça do Nakai a outra menina tá apaixonada por ele, né? O Nakai, ele só aceita se tornar o editor da Aoki se ela sair com ele, cara. E isso é impressionante porque a gente percebe como a personalidade dele é podre ao ponto de ele achar que todas as mulheres estão no pé dele, né? O cara é completamente maluco, assim. E aí, obviamente, como qualquer reação comum, né? Porque pela primeira vez teve uma reação realista nesse mangá. Não foi a primeira vez, estou exagerando, mas enfim. A Aoki resolve dar um tapão na cara dela. Na cara dele. E muito bem dado, inclusive, mereceu mais, né? Eu senti, mano. E aí. Então. Eu senti. Aí a merda tá feita. Aí a Aoki vai chorando pra casa. O Nakai, ao invés de se desculpar, ele menospreza ela, fala assim, não, então se você não me quer, você acabou de me dar a resposta, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perseguir os meus sonhos, mano. Aí ele vai atrás da outra menina. Enfim, né? Nesse ponto o Nakai é esse. Quem não odeia o Nakai tá louco, tá maluco. E aí ela não sabe o que ela vai fazer, né? Porque ela fica meio sem chão. E aí ela começa a procurar por novos editores, né?
por novas pessoas para ajudar ela, e tenta ligar a todo custo pro Akito, querendo a ajuda dele, porque ela tá desabafando com a pessoa que ela gosta, né? Então, ela precisava conversar com o Akito para se sentir bem, mas o Akito não atende. Por quê? Porque o Akito resolve ligar para Miyoshi para explicar tudo que está acontecendo, porque finalmente, né, eles conversam, assim, eles ligam para. Só que quem atende na casa da Miyoshi, na verdade, é a Azuki. E aí começa uma discussão, a Azuki conversando com o Mashiro, irritada com o Mashiro, porque o Mashiro estava compactuando com isso, sendo que o Mashiro estava só fazendo o mangá dele ali, sem saber de nada que estava acontecendo, sabia que eles estavam conversando entre si, mas tipo, não via maldade nisso. E aí começa aquela discussão, né, dos dois casais discutindo e ficando puto um com o outro. No fim das contas, de forma bem simples, né, o Akito, ele consegue conversar com a Miyoshi para eles se encontrarem no zoológico, né. A Miyoshi é uma personagem que eu acho que ela aceita tudo que acontece. Assim, ela é muito fácil de ser convencida. E isso às vezes me dá uma sensação de que as atitudes dela não são tão. Não sei, cara, não são tão consistentes. Porque uma hora ela tá puta com o Akito, porque. Pô, você foi se encontrar com ela no zoológico, não fala mais comigo. Aí o Akito conversa com ela uns minutos no telefone, vamos se encontrar no zoológico porque eu te amo. E só que o Akito é o tipo de cara que ele é meio Sigma, assim. Ele manda pra ela assim, ou você acredita em mim ou se pode aí, entendeu? É isso, eu te amo, é isso aí. Quero casar contigo, etc. Tá, ele não falou isso ainda, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí, ok, a Miyoshi aceita, vão se encontrar no zoológico. E como a Oki, ela tá triste, ela resolve pra onde? Ela resolve pro zoológico, ela ver animais Meu zoológicos, talvez Deus. faça ela se sentir melhor, né? E aí a merda começa, né? Qual que é a chance disso acontecer? Mas beleza. Aí, ó, aí chega a Oki, o Akito chega no zoológico, tá a Oki lá, e a Oki começa a conversar com o Akito e a desabafar com ele do nada, e abraça ele. E bem nesse momento chega a Miyoshi, e aí a merda tá dada, né? Miyoshi fica puta, então pra isso que você me chamou, não sei o que, seu vagabundo, cara. Eu não sei o que passou na cabeça da Miyoshi, assim, porque eu fico me colocando no lugar da Miyoshi, fico pensando assim, poxa, o cara me ligou, falou que me ama, me pediu pra me encontrar no zoológico só pra estar com outra menina aqui, será que ele realmente fez isso? Tipo assim, tipo, óbvio, foi emotivo, mas, cara, caralho, né? Esse triângulo amoroso aí, eu não gostei disso, eu queria que eles tivessem, que isso fosse levado mais adiante, sabe? Fosse com o tempo crescendo o sentimento entre eles e tal, aí talvez de repente tivesse um término ali entre os dois durante um tempo, aí acontecesse da Oki e o Akito se aproximarem mais, mas o mangá não deu tempo pra isso, acho que até porque o mangá não quer focar no romance, né? Não é o forte do mangá. Mas, enfim, né? Eu não sei o que vai acontecer mais pra frente, mas eu achei que essa parte aí não ficou tão legal. Mas enfim. Pois é. Aí tá, né? A Miyoshi fica puta e ela só para de ficar putada com o Akito quando o Akito fala pra ela que quer casar com ela. E ela para do nada, assim. Não, eu quero casar contigo e tal, grita no meio zoológico. A Akito tenta se explicar, a Oki tenta se explicar, mas não consegue se explicar pra ela. Mas a Mashiro, como ela é uma pessoa compreensiva, ela para, escuta, e aí ela senta pra conversar com os três. Olha só que bonitinho. Os três resolvem conversar no zoológico pra se ajeitar, né? Aí, depois de tudo explicado, tudo entendido, a Mashiro não, porra, a Miyoshi, a Miyoshi aceita as condições da Oki de continuar conversando com a Akito, de continuar pedindo conselho, desde que ela se torne amiga dela, olha só. Mantenha os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda, né? O Miyoshi sabe bem o que tá fazendo. Nossa senhora, o que tá acontecendo, cara? Não era mangá de fazer mangá, cara. Virou um triângulo amoroso, velho. Ele tenta fazer ali um romance no meio, né, cara? Nossa, a E pior aí, coisa de longe desse mangá é o romance, cara. Não tem como. é, Não dá, cara. O romance podia não existir, né? não, o romance é um negócio complicado, cara. Eu não. Cara, cada vez que acontece romance nesse mangá eu fico triste, cara. Eu tô num ponto onde eu só acho graça, sabe? Eu já passei do ponto de me irritar, assim, com a situação. Aí os três resolvem se ajudar e, assim, acontece uma promessa entre a Miyoshi e o. Já vou colocar isso agora de lado pra não precisar falar depois. Acontece com a Miyoshi e o Akito, eles resolvem prometer que se o Akito for serializado, né? For serializado, eles vão se casar, né? E aí
a partir disso morar junto. Então, essa promessa faz com que o laço entre eles fique mais forte. Obviamente, a Azuki também se entende com o Mashiro, porque, enfim, né, se os dois se entenderam, não tem por que a Azuki não se entender com o Mashiro. Esse negócio da Azuki e do Mashiro, pra mim, foi a pior coisa, porque não faz sentido nenhum isso que tá acontecendo entre eles. Mas, ok, né, vamos ignorar o romance. Aí eles resolvem tramar um plano entre os três para quem que vai ajudar a Aoki, então, né? Quem que pode ajudar a Aoki com o mangá dela, já que ela não sabe desenhar calcinha e sutiã e o Nakai é um filho da puta. Eles resolvem chamar quem? O Ishizawa, pra quem não lembra. O Ishizawa é aquele moleque esquisito da classe deles, que escrevia mangá, mas ele era um merda, né? Então, ele continua sendo um merda. Esse é o grande plot twist. Por quê? Porque o Ishizawa sabe desenhar peito e bunda, então ele poderia ser uma boa ajuda. E aí eles vão se encontrar com ele, né? Ele quer desenhar True Yuma. E aí, isso vai piorando cada vez mais. Né? O Ishizawa resolve, se fosse encontrar no café, o Ishizawa resolve conversar com a Aoki, falando assim, não. Se você ficar pelada na minha frente, eu posso te ajudar a desenhar um mangá, né? Poxa, fica pelada na minha frente aí que eu te mostro como é que faz os desenhos e tal, veja o seu corpo. E aí, aí tá, e obviamente eles ficam putos, saem dali, resolvem não pedir ajuda mais pro Shizawa, se resolve essa porra aí, que eu acho bem merda, como foi feito também, só pra mostrar que o Shizawa é desprezível, mas ok. E aí quem que ajuda, né, um momento inesperado, o Fukuda resolve ajudar a Aoki, o Fukuda que já tinha conversado com o Nakai, mas o Nakai foi um filho da puta, o Fukuda foi lá dar um socão na cara dele, bem feito. E aí o Fukuda, que tem um dos personagens que é carismático, para mim um dos mais carismáticos desses volumes também, ajuda a Aoki com os mangás, ao invés do Akito, né? E aí, aparentemente, tá nascendo um romance entre os dois, né? Então, aparentemente, esses dois vão ficar juntos no final, não sei. Eu apostaria que sim. E aí a gente vai pro momento, né? Lembra que eu falei lá atrás que a Aiko é privilegiada. A Aiko se encontra com o Hattori, obviamente, que é um anjo na vida de todo mundo, para publicar um mangá, e o Hattori fala assim, não, eu sei que você não sabe desenhar, você não sabe fazer mangá aqui, não tá legal, mas você escreve bem, então eu vou te achar um cara aí pra desenhar pra você, pra te serializar, né? Quem dera fosse assim na Jump. Olha só como eu escrevo bem, cara. Não, tu não sabe fazer mangá, mas peraí, deixa eu pegar o Murata aqui pra desenhar, pra te ajudar a desenhar o teu mangá, muito foda. E aí... ter contato, pô. E aí o cara que ele acha pra ajudar ela não é ninguém mais, ninguém menos que o Eiji, né? Que já faz um mangá, mas ele pode sempre fazer mais, né? E aí o Eiji vai ser o desenhista da Aoki. Assim, da Aiko, aliás. Vai ser o desenhista da Aiko. Assim, isso é uma coisa que me parece assim muito... eu preciso que tenha um rival à altura deles nesse momento, assim, que faça sentido ser rival deles nesse momento para eles superarem. Então eu vou colocar a pessoa que mais escreve bem com o cara que melhor desenha, com o melhor editor de todos. Porque se eles superarem esses caras, eles vão ser os melhores. Essa é a minha visão do porquê que eles fizeram isso. Isso me parece bem conveniente e tal, mas ok, né? Vamos aceitar. E aí começa, né? As serializações dos mangás. O Greenery da Aoki, ele é serializado junto com a ajuda junto com as assistentes mulheres só dela, com a ajuda do Fukuda, com o mangá dela. É serializado, e aí ela começa a serializar Greenery. Business Boy, Business Boys Kenichi de Takahama é cancelado, porque o Miura novamente fez merda, querendo adicionar comédia no Business Boys Kenichi do Takahama, mas não funcionou. O Takahama tá puto com o Miura pra caralho. E aí o Nakai fica sem emprego, né? Desempregado. Se fudeu. E tanto do Ashirogi, ele é negado a serialização logo de primeira. Esse fica, como assim, né? Negado a serialização logo de primeira. Por quê? E aí, depois eles precisam refazer algumas coisas dentro do mangá para ficar mais natural a história, para que ela possa ser serializada. E a partir disso que eles refazem o tanto, aí sim é aceito que seja serializado o mangá e as coisas voltam ao normal. E aí ele é serializado na próxima revista, depois dessa aí, né? Depois que o Business Boys é cancelado e o Greenery começa a serialização.
E o Nakai, a gente volta pro Nakai, filha da puta do Nakai. Ele resolve se declarar pra Kato. Nesse ponto, eu já tava pensando assim, poxa, será que ele já não se declarou pra Kato, realmente não tem um crime entre eles? Mas não, a Kato simplesmente não quer, porque ela gosta de meninos mais novos, né, como a gente já falou. E o Nakai fica puto com isso. Ele não aceita, e aí ele resolve ir pra casa e fica depressivo. Ah, não vou mais ser editor, não quero mais seguir essa carreira, vou voltar pro campo com a minha família. Eu tenho certeza que ele vai retornar no final pra ser alguém, talvez seja alguém que seja serializado. Não duvido de ele ficar com alguém importante na história também. Mas nesse momento aí o negócio tá feio pro Nakai. O Nakai resolve ligar inclusive pra Oki, né? Pra poder conversar com ela, pra poder falar pra ela que ele sente muito, quer ser editor dela, mas tarde demais, né? Beijinho no ombro. E é isso aí, ele não consegue. Ele não consegue, infelizmente ele não consegue. E a partir disso aí ele liga pro. Acho que foi. Vocês lembram por que ele ligou? Além dela, foi pro. O Mashiro, só que ele percebe que a situação do Nakai não tá certa, porque o Nakai trabalhava com o Takahama, e o Takahama conta pra ele o que estava acontecendo. Tanto que o Nakai nem volta para terminar de escrever o Business Boy, porque ele tinha sido cancelado, né? Nem volta para terminar de escrever os últimos capítulos. Então, assim, para mim isso foi o supremo, porque o Nakai não só fez merda, como ele não voltou para ajudar o Takahama no final do trabalho dele, e ainda por cima deixou todo mundo na mão e foda-se. E resolveu ir pro campo. E ainda achei muito o Mashiro ter resolvido ir atrás dele depois, para conversar com ele, tentar convencer ele do contrário, e achei muito também o Fukuda e a Oki terem ido atrás do Nakai para desejarem boa sorte, assim. Eu achei que não precisava. Ele fez tanta cagada que nesse ponto quem tinha que fazer alguma coisa era ele, né? Mas enfim, pelo menos aí mostra uma certa maturidade dos outros personagens. E aí, nesse ponto, o Hattori, depois de o volume termina com um grande plot twist de que, na verdade não é um plot, mas é só um acontecimento grande, né? O Hattori é o editor da Aiko e do Eiji para rivalizarem com a Shirogi, tudo para motivar eles para poderem superarem o Eiji no futuro, né, cara? E aí termina o volume 8. Tá, o volume 9, daí começa o volume 9, e a gente conhece o Shizuka, que era um outro prodígio que tinha mandado o mangá, só que o Shizuka ele é outro esquisito, né? Ele não conversa pessoalmente, ele só conversa pelo web, assim. Só tem E aí o escrito Shizuka nesse mangá, né? só tem esquisito, tem um pior que o outro. E aí o Shizuka, ele não se comunica de nenhuma forma, mas e justamente por essa forma de ele se comunicar que é negado a serialização do Shizuka na revista. Só que o Shizuka, o Shizuka, ele não conversa não só por e-mail, como pessoalmente também não. O editor dele, ele quer apostar no Shizuka, cara, quem dera se a Jump fosse assim, né? Cara, é porque a Jump tenta demais ficar com os caras, né, não falando de Bakuman, ficar com os caras que não fazem muito esforço não fazem muita questão de estarem na revista. E aí o Shizuka o Shizuka acaba recebendo o editor dele lá, e o editor dele vai todos os dias jogar videogame com ele na casa dele, pra poder se soltar, pra que ele consiga falar pelo menos uma palavra pra ser serializado o mangá dele na Jump. Isso é um pouco triste, porque o editor dele só tem interesse em dinheiro, e o Shizuka só tem interesse em videogame, né? Ele não quer conversar com ninguém. Depois a gente descobre que isso também é culpa da mãe dele, mas assim, isso não foi muito explorado nesse volume. Então, o arco do Shizuka fica nisso. E aí a Aiko e o Eiji são serializados junto com a Shirogi, eles entram na mesma parte da revista, inclusive ganham dele logo de cara, assim, logo no lançamento, né? E aí resolve acontecer um encontro do Team Fukuda para poderem resolver, né? Que daí é o Eiji, o Fukuda, a Shirogi, a Oki, etc. E aí eles se encontram, eles batem um papo ali do que eles vão fazer com os mangás deles, mostram as serializações e tal. Eles fazem esse tipo de coisa para poder se ajudar. Eu acho isso legal, acho isso bacana, porque mostra uma rivalidade saudável deles. Eu até achei que eles tinham parado de fazer isso. Mas, e aí e uma coisa que eles falam nesse encontro que me incomoda, acho que a única coisa que me incomoda ali é que eles, o Nakai podia estar aqui com a gente, né? Poxa, infelizmente o Nakai não tá, né? Mas, só que, cara, pô, ele fez tanta merda que o pessoal continua falando dele, né? Eu acho isso incrível. Mas enfim, esse encontro não acontece nada demais mesmo, assim, é só um encontro qualquer mesmo.
Tanto que a Aiko, ela vai nesse encontro logo de cara, mas ela logo vai embora. Ela só entra e vira as costas porque ela não gosta de... Ela não quer ficar perto dessas pessoas, né? A Aiko tem a mesma personalidade que a Oki tinha no início. Eles até comentam isso no mangá. Isso é até um pouco triste, né? Porque me mostra... Parece que ele tá copiando a personalidade dela anterior, mas enfim. Não sei se isso é por falta de criatividade ou se eles queriam fazer um paralelo, mas... Não sei, eu não gosto tanto dessa frescura que tanto personagem tem. Não é muito natural, assim. Eu acho que o Eiji, como sendo um personagem excêntrico, já era o suficiente. Porque o problema de colocar personagem muito estereotipado aí é que isso acaba fazendo com que o mangá fique uma merda, né? Porque todo mundo vai ter uma personalidade muito exageradamente extremista. Sendo que o mangá não é de fantasia, então acaba destoando um pouco da obra. Mas enfim. Aí tá, o Akito resolve conhecer os pais da Miyoshi, porque a promessa de que eles se casariam se fosse realizado aconteceu. O Akito conhece os pais da Miyoshi e o pai da Miyoshi resolve desafiar ele para um karatê, né? Pra uma luta de karatê. Para que consiga a mão da Miyoshi. A gente descobre que no fim das contas o tio do Mashiro, ele era amigo do pai da Miyoshi, né? Eles estudavam junto, gostavam da mesma menina, tem toda uma história por trás. Essa parada do karatê foi só uma cortina de fumaça, né? Tanto que o pai da Miyoshi pede até pro Mashiro ir junto pra eles conversarem. E aí vão os três numa cafeteria conversar. E eles resolvem bater papo um com o outro. Ele é até bem gente boa. Ele falou assim, pô, quando eu era da tua idade era assim também, né? Não era fácil, etc. A gente tem um pouco mais do background do tio do Mashiro, mas nesse ponto o background é mais pra apresentar o pai da Miyoshi do que necessariamente pra acrescentar na história, na história do Mashiro e do Akito, né? Mas é interessante ouvir um pouco mais como é que era a personalidade do tio dele, etc. E a partir daí eles resolvem morar juntos, né? Essa é uma tradição japonesa que existe lá, onde o pai da menina, pô, ele ajuda pelo menos é tradição, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas ele ajuda a bancar um lugar para eles morarem juntos, né? Porque eles estão casados, não houve cerimônia, mas enfim, né? Eles estão casados meio que no papel, digamos assim. E eles resolvem ficar juntos. E a partir daí o Akito e a Mashiro começam a morar juntos, né? E, enfim, tá. E aí, a partir disso aí, começa a realização do mangá e eles têm novos editores, né? O Mashiro e o Akito tem o Takahama, volta depois do mangá dele ser cancelado a ajudar os dois. E o Orihara, que é um novo editor, também volta, e o Orihara é um cara que tem uma personalidade bem, bem animada, assim, né? Ele é mais parecido com o Eiji. Ele gosta muito do Mashiro e do Akito, é fã deles, é fã do Takahama, fã do tio do Mashiro, e isso acaba sendo muito... Isso acaba trazendo uma dinâmica diferente. Eu não sei se o Orihara vai ter algum destaque no futuro, eu diria que muito pouco, se tiver, mas pelo menos é um editor legal, assim, ele tem uma personalidade mais aprazível, né? E aí, sai a primeira leva de publicação. Plus Natural ficou em primeiro, que é o do Eiji e da Aiko. Crawl foi para quarto lugar, que é o do Eiji também, né? Onde o Eiji tá sozinho, e com os editores, claro. Otter ficou em quinto, mas em compensação ganhou um anime do escravo, né? Coitado do cara. Esse cara é foda. O Kazuya é um completo escravo, né? Isso fica cada vez mais claro, coitado do Kazuya. E aí, pelo menos ele ganhou anime, né, cara? O Kazuya pelo menos tá rico, né? Pelo menos ele tem um Porsche. Pelo menos, né? Pelo menos, ele quer sair e não consegue. Aí o editor dele toda hora, não, porque eu vou arranjar uma namorada pra ti, relaxa. Aí ele vai lá, arranja uma namorada pra ele, e a namorada dele ela era feia. Aí ele não gostou, né? Ele queria achar alguém como a Oki, né? Mas... Então, aí o editor dele, por que não tenta a Oki? Só que a Oki já tá em outra, né? A Oki já tá na do Fukuda há muito tempo. Enfim, pelo menos ganhou anime. E o Greenery ficou em sexto. O Greenery é o mangá da Oki, tá? Pra quem não sabe. E em sétimo ficou Kyoshi's Night do Fukuda. E aí, depois disso, ficou em quinto lugar, a gente descobre que mais pra frente, atrás de Crow e Plus Natural. Isso na próxima edição, né? Que foi a edição que tanto foi lançada. E aí, poxa, é meio decepcionante, porque se Plus Natural ficou em primeiro e Detective Trap logo no começo tinha ficado em segundo, se eu não me engano, primeiro, não lembro, tanto ficou muito mais abaixo.
porém era uma aposta, né? O mangá de comédia já era esperado que ele não tivesse esse tanto de... Olha só, esse tanto de não subisse tantas posições assim. E o lado bom, né, dessa história é que o Tanto se mantém consistente até o final, infelizmente, né? Mas ainda assim é decepcionante para alguém que quer ser o melhor mangaka de todos, que quer ganhar anime, que quer superar o Age, ainda é muito pouco. E a partir disso aí, vale ressaltar que depois da Miyoshi, da casa da Miyoshi do Akito, né? Que daí agora o Akito ele não fica mais o tempo todo no estúdio, ele tem a casa dele. A Aiko ela bate na porta deles, descobre o endereço deles, né? Porque todo mundo nesse mangá é um stalker. Nossa senhora. Descobre o endereço dele, vai levar umas flores, mas eu pensei, poxa, que legal, né? Ela tá sendo legal. Não, ela só quer levar as flores, tipo assim, ó, as flores, parabéns por terem morado junto, beijinho no ombro pro recado passar longe, porque eu tô em primeiro e eu te superei, seu merda. Vai casar comigo ou não agora? Tá aí com a sua namorada aí com essa puta? Vai casar comigo agora, mano. Entendeu? Pô, aí, aí, obviamente, a Mashiro fica puta com ela, né? Joga as flores no chão e tal. E ela sai com as flores na mão. E, porra, imagina a situação, imagina a vida real, cara. Tá morando com a tua esposa, chega outra pessoa gostar de ti, bate na porta da tua casa pra falar que te superou e que não. Cara, e zombar do teu relacionamento. Aí é foda, cara. Cara, era justa causa. Não tem como. Aí beleza, né? Deixa eu ver. Aí eles ficam meio putos com isso, né? E a Aiko fala assim: não, agora que vocês estão morando junto, aquela história, né? Eu me apaixonei por outra pessoa agora. Aí eu assim, como assim, né? Foda-se, na real, né? Eu não ligo. Mas quem? Hattori, mano. Caraca, velho. Mano. Cara, não pode ter um relacionamento. É proibido nesse mangá ter um relacionamento de duas pessoas de maiores de idade, né? Impressionante. É proibido. Aí ela fica. Aí beleza, ela fica puta, né? A Miyoshi, porque, pô, caralho, né? Olha que ela veio só pra encher o saco. E aí nesse momento eu me assusto, né? Porque eu fico pensando assim, poxa, será que o Hattori, mano? Será que o Hattori ele vai aceitar isso, cara? Porque se o Hattori ficar apaixonado por ela também, aí eu desisto desse mangá. Graças a Deus, o Hattori não liga pra isso. Ele não quer nada com a Aiko, até porque a Aiko também nem quer nada com ele. Ela tá forçando gostar dele pra colocar ciúmes no Akito, né? Como se isso fosse funcionar. E aí, beleza, né? Aí o Akito. Só que isso afeta o Akito de alguma forma, né? Porque o Akito percebe que ele tá sendo superado por essa menina e que tá zombando dele, né? Ele não pode aceitar isso. Então ele começa a ter que repensar em uma forma de achar humor pro Tanto, porque ele tá sem ideias já de como criar gag, e também tem que pensar ele tem que pensar em algo, tipo, num nome, alguma coisa pra pegar, assim, tipo, uma frase de efeito, sabe? Tipo, lá o fala Mugioraya, ele tem que fazer um negócio assim no mangá dele, para que as crianças, que é o público-alvo, goste cada vez mais do mangá deles e compre mais e venda mais. Mas, né, infelizmente, por falta de ideias, ele acaba resolvendo esfriar um pouco a cabeça e viajando para a lua de mel com a Miyoshi. Nesse ponto, né, o Mastro ele já tá com vontade de parar de escrever o Tanto, né? Ele já não quer mais escrever o Tanto. Só que o Mashiro não falou isso pro Akito ainda porque ele quer esperar o Akito, o Akito ter o Akito ter a lua de mel dele e tal, ficar tranquilo. Mas o Akito percebe que tem algo errado. E ele tira pedra, papel, tesoura com a Miyoshi porque eles resolveram que toda discussão que eles não entram no consenso, eles vão tirar pedra, papel, tesoura para resolver, né? Muito foda. E aí a Miyoshi perde o pedra, papel, tesoura e fala pro Akito o que estava acontecendo. E o Akito concorda com essa situação, ele acha também que isso tem que acontecer, só que agora o Akito ele é pai de família, né, cara? Ele tem que ressustentar a Miyoshi, ele tem que pagar as paradas dele. Então ele fica meio dividido, assim, poxa, eu não posso ficar sem dinheiro agora, né? Porque eu tenho obrigações a cumprir. Será que é tão ruim assim manter o mangá na mesma posição, na mesma consistência? E aí, nisso, eles não sabem o que eles vão fazer. E aí acontece, depois disso, né, depois dessa lua de mel, acontece um encontrão, aquele encontrão de final de ano, onde vai todo mundo, né? Essa festa tinha acontecido já.
há 2 anos atrás, inclusive, para quem não lembra, isso foi no primeiro episódio a gente falou dessa festa, que é a festa dos editores, né? A do ano passado eles não foram, porque não tinha clima, porque o mangá tinha sido cancelado, né? E essa, agora eles resolveram ir depois de 2 anos. E aí todo mundo se encontra, o bonde todo se encontra lá naquela festa, o Eiji só quer saber de mangá, o Fukuda também, todo mundo só quer saber de mangá, né? O coitado do Kazuya é o único que tá pensando em ser feliz, mas não, infelizmente ninguém quer ser feliz com ele, coitado. E aí, tem essa festa aí, bacana, legal, conversa entre si, nada acontece. Aí, depois disso, todo mundo é convidado pro casamento dos dois, né? O casamento da Mashiro e do Akito. E aí, esse casamento é muito foda, porque daí começam as tretas, né? O Miura faz um discurso bonito, o Hattori faz um discurso bonito, e aí do nada o Hattori e o Mashiro começam a discutir no meio da mesa, que o Mashiro tá puto que o Hattori não ajuda eles, né? Porque o Hattori não é editor deles, o Hattori não pode falar nada. E o Hattori, na sua toda maturidade, fala pro Mashiro, Mashiro, vem cá, vamos bater um papinho na rua ali. Vamos cair na porrada, porra. Aí eles vão pra rua, conversam. Oi? Foi quase que ele Foi levou. quase isso, né? O Hattori, cara, se o Hattori fosse um pouquinho mais estourado, o Hattori tinha metido um socão no Mashiro. E o Mashiro, pô, o Hattori fala, esse meu mangá é ruim, não sei o quê, o Hattori, eu não posso dizer. Aí o Hattori manda real e fala assim, não, tá, já que tá mexendo o saco, tanto é uma merda, tanto é ruim, cara. Mangá, cara, nota 3, mano. 3.5 no máximo, assim. E aí, obviamente, o Mashiro já esperava isso, mas ele fica decepcionado, né? E resolve mudar de alguma forma. O Akito, nesse momento, ele percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas ele não pode sair do casamento dele, porque é o casamento dele, né? E aí, depois que acaba o casamento foi só pra isso. Tipo assim, a cerimônia não teve nada demais e tal, foi só pra ter essa discussão com do Hattori e do Mashiro, né? E aí, acontece uma coisa bem interessante, que daí eles começam a conversar, o Akito e o Mashiro, sobre o que eles vão fazer. E o Mashiro fala, não queria te interromper, porque era teu casamento, era lua de mel, etc, mas eu quero acabar com tanto. Aí depois de pensar, o Akito resolve também acabar com tanto e conversar com o editor-chefe, né? Porque, assim, o que eles vão fazer, né? Eles não adianta escrever um mangá sem ter vontade, e o mangá não estava desempenhando bem, ele já estava em 13º. Então, assim, parecia ser uma questão de tempo até eles não terem mais ideias e o mangá ser cancelado. E aí eles vão até a parte editorial da Jump e conversam com o editor-chefe. E falam assim, cara, olha só, a gente não quer mais escrever tanto, a gente pode parar de escrever tanto agora, porque, cara, não dá, entendeu? A gente não tá afim. O editor-chefe, claro que vocês podem, se vocês não quiserem mais trabalhar pra Jump, seus arrombados. Aí, cara, nossa, aí eles ficam tensos, né? Porque aí eles falam assim, aí eles ficam pensando, poxa, será que vale a pena? Será que não vale a pena? O Akito fica receoso, porque ele tem que, como eu falei, ele é pai de família. E depois de pensar um pouco, o Hattori vem tentar conversar e tal. O Hattori fala, não, a culpa é minha, eu que tentei convencer eles disso, eu que falei que tanto era ruim e tal. Aí o editor-chefe fica meio, né, poxa, vai ser isso, né? Eu tenho que ser duro com eles. E aí o Mashiro fala assim, não, então será que a gente deve sair da Jump? Não sei. Aí eles resolvem conversar e falam assim, não, vamos fazer um acordo. A gente vai tentar criar um mangá novo, e se esse mangá for cancelado, a gente não trabalha mais pra Jump, se esse próximo mangá não for cancelado. A gente cria esse mangá, acho que em 3 semanas, um negócio assim que eles falaram, né? E aí, depois disso aí, o mangá, ele vai ser serializado, e a gente vai fazer um mangá que a gente é bom nisso, a gente vai fazer um mangá cult, cara. E aí, a partir disso aí, eles resolvem trabalhar nesse novo mangá deles. E aí, o Miura, ele, nesse momento, ele resolve apoiar finalmente o Akito e o Mashiro, porque nesse ponto aí o Miura percebeu que não adianta ele forçar alguma ideia na cabeça deles, porque o que mais importa, na verdade, é o que os mangakas querem fazer, e o trabalho do editor é tentar ajudar isso a ficar bom, né? Enfim, nesse ponto a gente percebe que os editores têm mais influência nos mangakas do que parece. E a partir daí o Hattori vai ajudar resolve ajudar o grupo Ashirogi, claro que não tão efetivamente quanto o Miura, né? Ele vai só meio que ser um elo ali, pelo que eu teria dito, para eles criarem um mangá que vai ultrapassar a Age, né?
Então, meio que ali todo mundo se ajuda e ajuda a Jump no futuro, e isso fica um cliffhanger pro próximo. Que mangá é esse novo que eles vão criar, qual que vai ser o nome, do que vai ser, o que vai acontecer, né? Finalizando aí o volume 9. Cara, esse mangá, ele. Ai, enfim, a parte que eu mais gostei foi o volume 8. Todo aquele drama meio bizarro, estranho, esse romance esquisito. Porque, pelo menos pra mim, era algo que fluiu bem melhor. E eu acho que está intercalado com o personagem. Não tava afim, não tava interessado em saber o que tava rolando com eles. Vou ser sincero aqui, eu acho que esse do núcleo do romance ali, desse quadrado, junto dos protagonistas e do Wade, são os únicos que eu consegui criar uma ligação específica. O resto, pra mim, tá sendo muito dispensado. Eu não consigo me importar ou até entender porque com algumas coisas aqui e ali, quando eu vou ver, eu já ignorei, já passei, entende? Então esse mangá não faz eu criar empatia com alguns personagens. E como ele tá sempre intercalando, eu só sinto, que chato. Eu não me importo com isso, sabe? Eu sinto que esse mangá ele não tem muito, assim, ele não tem muito o que discutir, e ao mesmo tempo o que ele tem pra discutir é mais tipo assim, cara, é mais o óbvio, sabe? O romance não funciona, a parte dos mangás é interessante entender como funcionam algumas coisas na Jump, porque eu sei que tem algumas coisas ali que fazem sentido, que acontecem, tipo, o cara, sei lá, escrever no hospital. É realista isso. Saiu uma entrevista do Oda com o autor de Detetive Conan, o Oda falou, já desenhei capas de One Piece no hospital. Então, não é uma coisa irreal, mas assim, algumas coisas ali são exageradas de fato. O meu problema maior com o mangá é que nesses 3 volumes ele condensa muita pouca coisa de fato interessante. Por exemplo, foi ruim o negócio do romance ali, foi péssimo, mas pelo menos foi interessante no sentido de que me prendeu, porque eu tava achando até graça de tanto absurdo que tava acontecendo. Mas, assim, a parte do mangá é pra ser a parte mais interessante. Eu sinto que ela consegue ser bem previsível, sabe? Quando eles falaram que iam fazer um mangá de comédia, eu falei, esse mangá não vai dar certo, cara. Não vai funcionar esse mangá, sabe? Tipo, não é o que eles querem fazer, não é o que eles são bons, e eu fiquei bem decepcionado, assim. Eu não queria ver um mangá de comédia sendo serializado, sabe? Era muito mais legal pra mim a dinâmica do Detective Trap, onde eles tinham que pensar em armadilhas e tal, como é que eles iam fazer pro mangá funcionar, do que o de comédia, porque o de comédia é difícil de ilustrar como que o mangá de comédia vai ser interessante, como que é o processo de criação de um mangá de comédia, porque comédia é muito subjetivo. Então acaba ficando um negócio meio, tá, né? Ok, estão fazendo. Não durou muito, né? Durou só 2 volumes, basicamente. 1,5 volume, 2 volumes. Mas não é, assim, a parte mais legal mesmo de fato é o 8, né? Eu percebo um padrão, assim, eu percebo que o primeiro volume que a gente lê, geralmente ele é fraco, que ele é a construção de algo novo. O volume do meio que a gente comenta, ele é ok, ele tem mais informação, ele tem, os plots acontecem mais ali, e o terceiro volume é o encerramento de um mini arco, né? Para o começo de outro. Eu não sei como é que vai ser o do 10 pra frente, mas eu sinto que eu sinto que se o mangá acabasse assim nos próximos volumes, tipo, sei lá, eles já serializando esse mangá aí de Detetive, esse mangá aí, Detetive Trap não, serializassem esse mangá novo deles aí meio cult e já funcionasse logo no próximo volume, nos próximos 1 ou 2 volumes, e houvesse aí o anime desse mangá, eu acho que seria já o suficiente pra mim, sabe? Eu tô um pouco com medo, assim, de por que tem mais, sei lá, 10 volumes? Não sei. Por aí. Então, o que tem de conteúdo nisso, né, cara? Pra colocar no mangá? Não consigo imaginar, sinceramente. A ordem que eu colocaria do melhor pro pior é o 8 é o melhor, o segundo, acho que o 7, e o pior, não. Porra, é difícil, mas eu acho que o 8 é bom e o resto eu achei fraquinho. Qual que é o teu melhor, Hobbs? Não, acho que é o 8 mesmo, que o 8 tipo, finalizou tudo. O 7, o 8 foi o segundo melhor, e o 7 porque teve muito texto e ainda teve texto chato. Mas não foi tão pesado igual os outros pra ler. Eu concordo, o volume 8 pra mim é o mais legal também. Apesar de ter aquela merda do romance lá do triângulo amoroso, na verdade do quadrado amoroso, ele pelo menos entrete mais do que os outros. Mas eu também concordo com vocês nesse sentido. Acho que depois vem o 7 e depois o 9. Né? Mas enfim, eu acho que foi isso, né? Não temos mais comentários.
A gente vai falar no próximo programa sobre o volume 10, 11 e 12, mais 3 volumes. E a gente se encontra no próximo, né? Despedidas. É isso aí. Talion, já comecei dando tchau pra galera. Valeu todo mundo que assistiu aí. Nos próximos 3 volumes a gente comenta mais Bakuman, né? Espero que o mangá melhore. Vamos ver o que ele pode trazer pra gente. A gente vai ter uma ideia do que esperar por mais 10 volumes. E é isso aí. Valeu aí a todo mundo que acompanhou. Dá tchau pra galera, Rob. Meu Deus, ainda falta 10 volumes. Mas, né, vamos aí nessa jornada, né, torturosa, né? Tamo junto e é nóis. E é isso, e é porque e é mesmo. Redes sociais aí na descrição. Ivor e Jor, e tipo de como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo VV. JB. Tchau, galera. Tchau. Of life.